A paz do Senhor, meus amados e minhas amadas irmãs. Vou estar gravando mais um vídeo hoje, amém, amados? Para nós aprender um pouquinho mais do Evangelho de Cristo Jesus, amém? Mas hoje eu vou ver se eu sou um pouquinho mais rápido, que eu não estou bem. Tomei quimioterapia ontem, aí eu fico inchado, o rosto, muita tontura, dor de cabeça, muito corpo vermelho. E não fico muito bem, tá bom? Mas eu precisava dar uma lida para vocês em alguns versículos, né? Uma explicaçãozinha sobre o meu vídeo anterior que eu falei sobre o dízimo por equação, amém? Eu vou ler Malaquias 3:8 novamente. Roubará o homem a Deus? Todavia vos me roubais e dizeis, em que vos roubamos? No dízimo e nas ofertas. Com maldições sois amaldiçoado, porque a mim me roubais vós a nação, não as nações. A nação de Israel, amém? Toda. Trazei todos os dízimos à casa do Senhor, porque haja mantimento na minha casa, e provai-me isso, disse o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir a janela do céu e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. Mas as bênçãos sem medidas do Senhor era aquele que levava o dízimo, que era da sua colheita, que Deus multiplicaria a colheita, sabe? Aquele que criava gado, ovelha, Deus ia multiplicar o seu rebanho, amém? Todos aqueles que levavam ao dízimo à casa do Senhor, que os dízimos era dada para a tribo de Levi. Eram 12 nações, 11 nações tiveram terras. A tribo de Levi não, eles ficaram para tomar conta da casa do Senhor, e os demais os alimentavam. E eles alimentavam viúvas, órfãos, necessitados, pobres. E o que sobrava, ainda comia entre o povo. Amém, amados? E trazei todos os dias na casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai nisto, se o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu, não derramar sobre vós bênçãos sem medida. Por vossa causa repreendei o devorador que não é diabo, ele é um gafanhoto, ele não vai devorar o seu dinheiro, não tenha medo, porque ele não é diabo, amém? O diabo não vai tocar no seu dinheiro. Aqueles que são eleitos do Senhor, o diabo não vai tocar no que é seu, amém? Pode ter certeza disso e confiar, porque o devorador não é diabo, ele é a espécie de gafanhotos, uma espécie que vem e corta a folha, o outro corta o caule, a seiva, o outro tronco, raiz, e assim por diante. São variedades de... Cada um come aquilo que Deus colocou para que ele comesse, amém? Então não tenha medo disso, que não é, amém? E eu quero falar algo para os irmãos. Eu não temo nada do que eu falei, não adianta me criticarem, me falarem, me caluniarem, porque eu não volto atrás naquilo que o Senhor mandou que eu falasse, naquilo que o Senhor me revelou em sonho. E eu vou continuar falando e pregando a mesma coisa. Quem vai me calar só é Ele. Quem vai me calar só é Ele. Agora, de que jeito eu não sei, mas Ele pode me calar. Mas o homem, não. Amém? Então, nós vamos dar uma lidinha lá em alguns versículos do Novo Testamento, para a gente ler sobre... Onde fala de oferta, de dízimo, entendeu? Daquilo que Jesus trouxe para mim e para você. Não só Jesus, como também os seus apóstolos, os seus discípulos. Amém? Vamos lá em Mateus 6:21. 6:21. Mateus 6:21. Eu vou ler o 20 e o do 19 em diante para os irmãos entenderem melhor. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, onde os ladrões escavam e roubam.
Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde a traça nem a ferrugem corrói, e onde os ladrões não escavam e nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. Amém, amados? Então, o teu dinheiro está aí. Tudo aquilo que você acha que é tesouro nessa terra, para Deus não vale nada. Para Deus não vale nada. Sim, se você fazer benefícios deles aqui nessa terra. Benefício, com amor. Amém? Então, Mateus 6, os irmãos sabem que o nosso tesouro não é dessa terra. O nosso tesouro é de lá do céu. Nós temos que construir lá. Tesouro lá no céu. E o meu eu estou construindo lá. Vamos lá em Mateus 6,33. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino, o seu reino e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Amém, amados? Então, o que eu não entendo mais, irmão, que eu fui entender agora, você não precisa fazer propósito com dinheiro na igreja. Você não precisa fazer campanha para adquirir as coisas na igreja. Não precisa disso. Porque aqui, ó, será que meu Jesus, o seu Jesus, ele é mentiroso? Buscai, pois, em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Ele é mentiroso? Eu queria que você respondesse para a irmã Ana, nessa tarde. Será que o nosso Deus, o nosso Jesus era mentiroso? Porque aqui foi Jesus falando. Será que ele é mentiroso? Será que para mim receber uma graça, eu preciso colocar dinheiro no envelope? Eu preciso fazer campanhas? Eu não preciso fazer campanhas não, amados. E nem colocar dinheiro em envelope. Isso é invenção do homem. Invenção do homem. Vamos lá mais um. Marcos. Não, mas Mateus 23, 23. Vamos lá. Em Mateus 23, 23. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócrita, porque dais o dízimo da hortelã e do endro e do cominho, e tendo negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia, a fé. Devias, porém, fazer essas coisas sem omitir aquelas outras. Amém, meus queridos e minhas queridas, amados irmãos? Aqueles levavam, não era comida, era tempero. Era tempero. Eles não levavam do fruto que eles colhiam, que do alimento que eles comiam. Eles levavam apenas o tempero. Ou nessa época, aqui, isso não era tempero, era o alimento deles. Não era. Amém? Então aqui tá, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Hoje nós estamos cheios desses fariseus hipócritas nas igrejas. Porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendo negligenciado os preceitos mais importantes da lei. Que é o que eles faziam? Eles sabiam olhar, procurar o defeito nos outros, mas não olhava para dentro de si, porque eles não tinham misericórdia, eles não tinham fé, eles não tinham amor, eles não dividiam o que eles tinham, omitiam tudo isso. Então não tinha para eles importância nenhuma. Desde que eles davam esse dízimo para lá, mas Deus não se agradava disso. Então era melhor eles não fazer os dízimos e fazer essas outras, não dar dízimos e fazer essas outras coisas que agradaria muito mais a Deus. Porque Jesus estava falando aqui ainda da lei, porque Jesus estava na lei. Jesus estava na lei. Amém, meus queridos e minhas queridas amados? Então vamos lá, mais na frente. Vamos lá para Marcos
Marcos 41. Marcos 12, do 41. É que tá difícil até para ler hoje, viu, amados? Do 41. Marcos 12, capítulo 12 e versículos 41 abaixo. Assentado diante do gasofilácio, observava Jesus como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre, depositou 2 pequenas moedas, correspondente a 1 quadrante. E chamando seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo, que esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que o fizeram todos os ofertantes, porque todos eles ofertaram do que lhe sobrava. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. Agora acha que Deus recebe a sua oferta, o que eles dizem dízimo, que você dá ali com medo de não ser salvo, com medo de ir para o inferno, por causa da maldição que o homem fala que você vai receber? Não, minha amada, não tem maldição nenhuma. Você não está roubando a Deus, você não é ladrão se você não der o seu dízimo. Porque tudo tem que vir do coração. E nós vamos chegar lá. Nós vamos chegar lá. Vamos lá para Lucas 6, 3, 6, 38. Lucas 6, 38. Dai e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Porque com a medida com que tiverdes medidos, te medirão também. Hoje, meus amados, eu vejo muitos pastores usando esse versículo isolado para pedir dinheiro, que essa medida recalcada, que quanto mais você dá, mais você ganha. É mentira. É mentira. Porque aqui ele não está falando de dinheiro, nem de oferta. Amém, amados? Ele está falando de um juiz temerário e proibido. E proibido. Para a gente não julgar. É isso que nós recebemos. Quando nós julgamos, as medidas vêm recalcadas sobre as nossas vidas. Quando nós julgamos por maldade. Amém? Quando nós julgamos. Quando nós condenamos. Amém? Vamos lá para Atos. Agora nós vamos sair da lei. Eu estou saindo da lei e estou entrando na nossa era. Na graça, na era da graça. Amém, amados? Agora nós vamos lá para a era da graça. Em Atos. Atos 20. Atos 20, 35. Tenho-vos mostrado em tudo que trabalhando assim é mister socorrer necessitados e recordar as palavras do próprio Jesus. Mas bem-aventurador é dar que receber.
Então é mister trabalhar. Agora hoje em dia você trabalha, você tira do seu dinheiro, você tira aquilo ali, levando dízimo para a igreja. Não é todos, meus amados, não é todos não. A irmã não tá generalizando, porque não é todos. Mas a gente vê muitos pastores com as suas casas luxuosas, com seus carrões do ano, troca carrões todo ano, vive da obra, para a família só usa roupa de marca, as irmãs é só madame, vivendo do seu dízimo. E sabe qual o dízimo? Mais daquele pobre, do mais pobre. Do mais pobre. Do mais pobre. E mesmo dos empresários. Vão para um empresário, o empresário entra, não conhece a palavra e leva dízimo para a igreja. Quem está sendo ladrão aí? É você que está recebendo o dízimo. Esse sim é o ladrão. Não é a ovelha, não, que leva o seu dízimo. Vamos lá para 2 Coríntios. Tem muitas partes, mas eu só vou ler essa, porque já tá ficando longo o vídeo novamente. Tá bom, amados? Vamos lá, 2 Coríntios. Segundo Coríntios 6, 7. 2 Coríntios 2 Coríntios 9, 6 e 7. Amém? 2 Coríntios 9, 6 e 7. E isto afirmo: aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia for com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua. Preste bem atenção. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade. Aí é onde a irmã Ana entra sobre os envelopes, as campanhas. Por que eu tenho uma necessidade e eu sou obrigada a fazer campanha? Não, meus amados, tá errado, isso é pecado. Isso é contra a lei de Deus aqui, ó. É contra a lei da graça. Porque aqui nós estamos na graça. Cada um contribua, tiver proposto no coração, no meu coração, no seu coração. Não com tristeza ou por necessidade. Porque Deus ama quem dá com alegria. Então é mentira quando fazemos propósito para receber alguma bênção, para receber alguma coisa, e você tem que colocar dinheiro no envelope. É mentira. Não é de Deus. Não é de Deus. Porque a palavra dele está aqui, ó. A palavra dele está falando. Não por necessidade. Eu vou para a igreja para buscar porque eu tenho uma necessidade e eu tenho que colocar um dinheiro no envelope? Amém, amados? Vocês entenderam? Deus ama quem dá com alegria. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundais em toda boa obra. E como está escrito, distribui, olha, preste atenção, distribui, deu aos pobres, a sua justiça permaneça para sempre. Se você estiver dando aos pobres, meus amados, não se preocupe com o templo. Mas agora eu vou parar por aqui, amados, e vou explicar algo para os irmãos, que o Senhor também tocou no meu coração.
A obra, aonde se você tiver, se tiver esses pastores que continuar com essas ignorâncias, com essas pregações absurdas, e você continua lá, você vai continuar sendo amaldiçoado. E se vier bênção, não é de Deus, é do diabo. Porque o diabo faz proeza, porque eu vou chegar nessa parte onde vai dizer que o diabo, ele faz proeza, ele faz milagre, ele faz tudo. Quando o Senhor me falou comigo, naquele dia do julgamento final, as pessoas que fizeram isso com você, comigo e com você, vai chegar naquele dia, eles fizeram tudo certo, cumpriu toda a lei, fez tudo certo, mas só que ele pôs maldição nas suas costas e ele te chamou de ladrão. E pegou o seu dinheiro, e muitos não dão nem conta do dinheiro. Muitos não dão nem conta de onde vai o dinheiro. Hoje, eu não gosto de falar o nome de igreja, mas hoje eu vou falar. Eu estava ouvindo hoje, o Valdomiro inventou um carnê agora, que Deus vai mandar bênçãos multiplicadas para toda a família, que se você pegar um carnezinho daquele, e cada um que tiver pela idade que tem na sua família, você dá a quantidade de anos que você tem. Eu tenho 67 anos, então eu tenho que dar todo mês R$67. O meu marido tem 72, tem que dar R$72. Agora você soma 62, o 67 meu, com 72 do meu marido, quanto que dá? Para quem ganha um salário mínimo, você acha que isso não vai fazer falta no nosso orçamento? Preste bem atenção, meus amados e minhas amadas irmãs. Fora o dízimo que depois você tem que dar, fora a oferta que você tem que dar. Agora, isso é coisa de Deus? Não é, meu querido e minha querida irmã. Não é coisa de Deus, não é. E tá aqui, eu tô lendo dentro da Bíblia, meus amados. Olha, eu não tô falando da minha boca, não. Eu tô lendo aqui, ó, na minha Bíblia. E vocês vão abrir aí, você vai ver dentro da sua Bíblia. E tem muitos mais versículos aqui. É que hoje eu não posso, eu não vou conseguir e o vídeo vai ficar muito longo. E eu quero falar algo também para os irmãos. Irmãos, nós precisamos ajudar, sim. Os templos aonde nós congregamos, aonde nós nos reunimos como corpo de Cristo, nós temos que ajudar. Nós temos que ajudar. Eu não sou contra um pastor que trabalha mesmo, que trabalha pela obra, que cuida bem das suas ovelhas, ter o seu salário. Mas o que eu vejo hoje são pastores recebendo, tirando dinheiro da igreja, mas não faz a obra como tem que ser feita. Não cuida dos pobres, não cuida dos necessitados, cuida sim daqueles que dão para eles, como eu já falei, um bom almoço, vão em boas pitiçarias, em bons restaurantes, em boas festas. Isso eles cuidam. Pode prestar bem atenção que isso eles fazem. Mas cuidar do pobre, do necessitado, com amor, são poucos, meus queridos. São poucos. Por isso que a palavra de Deus diz que nos sinais dos tempos viria muitos falsos profetas que faria, minha filha, proezas, faria coisas maravilhosas. E essas coisas já estão acontecendo no nosso tempo há muito tempo. E eu vou comentar mais algo aqui, porque eu fiquei nessa pregação que eu fiquei ouvindo, que eu falei da visão que eu tive, que eu vi pregação de João Batista. Lutero, quando ele lutou, ele veio, pegou a Bíblia lá dos padres. Eu não sei que eu não fiz teologia, eu tô contando assim o que eu sei, mais ou menos, pelos irmãos. Pegou lá e descobriu, e foi que só existia o catolicismo, né? Só Roma que mandava, né? Então, o que aconteceu? Lutero, quando pegou, a Igreja Católica, ela não cobrava dízimo assim. Até hoje, eu frequentei a Igreja Católica há muito tempo, dá o dízimo quem quer. Mas os padres não chamam, não usam Malaquias para colocar isso nas nossas costas, para chamar de ladrão, não. Não usa. Não usa. A Igreja Católica, ela prega o Evangelho de Cristo Jesus. Isso eles pregam, o Evangelho de Cristo Jesus. E eu creio que quando Constantino veio, ele só
mudou o que eles, o povo a perseguição, por causa da perseguição que o povo de Roma fazia contra os judeus, contra o povo, né? Aí veio o evangelho, os protestantes, né? E depois esses pastores de uns 40, 35 anos para cá, que começaram, 40, 35 anos, que começaram com esse negócio de dízimo, dízimo e mais dízimo, dízimo e mais dízimo, e a gente vê aí o que virou o evangelho de Cristo Jesus. E Deus vai mudar isso, porque se não mudar, amados, é ali, muitos serão chamados, mas poucos são os escolhidos. Amém? E eu quero terminar aqui, amém, amados? Mas nós vamos continuar nesse debate. E não adianta me atacar, não, porque eu vou continuar falando. Eu não estou falando de mim mesmo, não. Eu estou falando com autoridade daquele que está lá em cima. Daquele que está lá em cima. E para que eu estivesse aqui falando com vocês hoje, eu tenho um milagre que eu vou contar para vocês na minha vida. Mas não foi buscando, lá levando nada para a igreja, não. Foi um compromisso meu e com Deus. Meu e com Deus, que Ele fez. Amém, meus queridos e minhas queridas irmãs? Então confia nesse Deus que você serve. Preste bem atenção das bocas, o que sai da boca do homem. Porque se o povo, se os homens de hoje, aqueles que Jesus diz, ide pregar o meu evangelho, não começar a pregar aqui, ó. É fácil, sei lá, pregar os milagres de Jesus. É muito fácil. Prega aqui, ó, tudo aquilo que Jesus falou, o que é de correção. É isso que eu quero que eu ouvi você pregar. Porque Jesus, Ele trouxe mais correção do que bênção. Palavra de bênção, Ele trouxe mais. Jesus veio para corrigir. Ele veio para corrigir. E continuou deixando os seus discípulos, os seus apóstolos também para fazerem isso. Corrigir. A mim e a você. Amém? Mas isso, para a igreja, para eles pregarem hoje, não é vantajoso. É mais vantajoso pregar, fazer as pregações de bênção, de graça, de grandezas. É muito mais fácil isso. Muito mais fácil. E alegra a mente de todo mundo, faz o ego de todo mundo ficar. Por isso que tem igreja que tá assim, ó, entra, sai, entra e sai, entra e sai, entra e sai, pessoa não fica. Não fica. Não fica. A ingratidão do homem é muito grande, amados e amadas irmãs. A ingratidão do homem é muito grande. Amém, meus queridos e minhas queridas irmãs? Eu vou terminar aqui, né? Que todos tenham uma boa noite. Amém? Amanhã não sei se eu vou conseguir. E a hora que o Espírito Santo me toca, e ultimamente ele tem me tocado muito, sabe? Para que eu viesse a gravar. Mesmo que o pouco que eu tenho alcançado, aqueles que têm me ouvido no YouTube, eu quero agradecer a cada um. E que Deus derrame bênção sobre as vossas vidas. E que haja realmente conversão nas nossas vidas. Que vocês aprendam que Jesus é que fala conosco nesses últimos tempos. Nós não estamos na lei, meus amados. Ele se fez maldito para nos livrar da lei. Ele se fez maldito para nos livrar da lei. Amém? Ele não veio abolir a lei, ele não aboliu a lei. A lei, ela continua aí para nos ajudar. Aqui no Novo Testamento, na graça. A lei veio para ajudar a nós na graça. Amém? Sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado salvará da morte a alma dele e cobrirá multidão de pecado. Amém? Que Deus abençoe as nossas vidas e que Deus venha cobrir com as bênçãos do céu.